e agora convidando outras pessoas para estar conosco. Daniele sempre presente, né, Dani? E eu quero ver muitos coraçõezinhos aqui, viu, gente? Estão me ouvindo? Eunice, boa noite. Tá me ouvindo, Eunice? Só vai me dando um like, ver se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Eunice, tudo jóia? Saudade de você, minha querida. Luana, olha, gente, o que eu descobri hoje? Que quanto mais likes vocês derem, muitos coraçõezinhos, o Instagram vai fazendo o quê? Ele vai fazendo com que mais pessoas visualizem a nossa live. Então, eu vou pedir esse favor para vocês, que vocês façam isso. Nesse momento, deem bastante like aqui, bastante coraçõezinhos. Oi, Pri, que bom. Olha, duas Priscila, essa live tá de peso hoje para nós, né? Natália. Então, vamos aguardando. O que a gente vai falar nessa live, gente? Eu quero dizer para vocês aqui, esperando o Dr. Luiz entrar na live, ele prontamente respondeu ao convite que eu fiz para ele. Falei, gente, falando de saúde mental, da necessidade que nós temos nesse período agora de termos saúde mental, né? De olharmos realmente para as nossas emoções, para o nosso controle emocional diante de tudo isso que está nos acontecendo. E aí eu falei, gente, temos que fazer uma blindagem, né? Blindar de todas as formas. Tanto não só psicológico, mas também atividade física, atividade e alimentação. E eu lembrei do Dr. Luiz, falei, vamos convidá-lo. E ele prontamente, né? O primeiro convite, falei, Dr. Luiz, te convido para fazer uma live. E ele prontamente disse sim, vamos fazer essa live. Então aqui um presente para vocês, gente, 1 hora que vocês vão estar aqui. Perguntem, mas façam. Eu já tenho algumas perguntinhas aqui, umas 7 perguntas para ele, para fazer. Pessoas que já me fizeram perguntas. Então, assim, olha, façam realmente perguntas para ele. Tudo que vocês queiram saber sobre alimentação, sobre nutrologia, há dicas realmente para passar esse período agora, que a gente está aí de quarentena, estamos em casa, de uma forma melhor, de uma forma mais equilibrada. E claro, né, gente? Tendo todas essas dicas desse profissional da nossa cidade e que conhece realmente do assunto. Então, vamos esperar ele chegar. E quem tá por aí? Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um ok. Se tá tudo certo, se estão me ouvindo bem, convidem mais pessoas para estar aqui conosco e não esqueçam, likes nessa live de hoje. Gente, olha só como que é interessante isso. Eu não sabia disso, que esses coraçõezinhos faziam uma diferença pro Instagram. Mas ele vê como, percebe isso como engajamento, né? Que as pessoas estão gostando. Então, ele vai e abre para mais pessoas poderem ver a live. Tá ouvindo bem? A Priscila tá dizendo. Gente, todo mundo, Neia que tá por aqui, Madu Muniz, Paola está por aqui. Milena, que bom que você tá aqui. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazendo, digitando aí, que daqui a pouco, assim que ele entra, a gente vai estar aqui falando com você. Alex está aqui também. Oi, Alex. Alex é o nosso contador, né, Alex? Tô querendo saber de vídeo de você aí, viu, Alex? No Instagram também. Elton, quem mais está por aqui? Christian Liz, é isso? Elton, Felipe. Olá, Felipe, tudo bem com você? Doutor Felipe, vamos fazer uma live também, Felipe. Falando da importância de saber das leis, não é verdade? Juliana Pavone, ó, gente, a fotógrafa, né, Ju? E vamos aguardando, então, a chegada do doutor. Ele não entrou aqui ainda. Alguém viu ele por aqui, gente? Eu não vi se ele tá por aqui. Silvia Letícia tá por aqui. Fernanda, olá, Fernanda. WhatsApp dele. Não tenho. A Érica tá aqui, Juliana, Marina, Deuslíria. Olá, Deuslíria, como vai você? Gente, então assim, o que a gente vai falar? E você que está entrando agora, essa é a nossa live de hoje. Essa live de hoje vai promete bastante. Então é uma live que eu convidei o Dr. Luiz Garcia, que é nutrólogo, que ele é especialista em longevidade, ou seja, medicina preventiva, onde ele trabalha também com medicina do esporte, longevidade saudável, como as pessoas fazerem realmente para cuidar do corpo, para cuidar da saúde de uma forma da nutrição. O que é a nutrição, né? Tá toda aí envolvida com essa parte de nutrição, e nós sabemos muito bem que
os transtornos emocionais, eles têm uma ligação muito forte e muito grande com a questão alimentar. Então não é só uma pessoa que tem um transtorno emocional ou tem um desequilíbrio emocional, ela precisa só cuidar da parte psicológica, mas é preciso também prevenir isso com a questão alimentar também. Marina tá por aqui, quem mais? Deixa eu ver quem entrou. A Neiva. Olá, Neiva, minha irmã. Oi, Luana, tudo bem com você? A Neiva, acho que é amiga da Neiva, a Luana. Cíntia que tá aqui também. E vamos aguardando um pouquinho. Ele tá online, mas acho que ele não tá conseguindo. Hoje... Eu tô falando com ele. E aí o seguinte, gente, então vamos esperando um pouquinho, né? Aguardando uns minutinhos. E você pode fazer a sua pergunta. O que você gostaria de saber do Dr. Luiz? Gente, nós vamos ter 1 hora com ele aqui, ou seja, uma possibilidade de fazer uma consulta online. Eu falo que é muito, muito bom, que bom o Instagram e essas lives que a gente pode fazer consultorias, mentorias. Eu aproveito muito esses momentos quando eu posso estar numa live com um profissional para poder perguntar. Ele está perguntando se você convida ele. Ele entra na minha live, ó, para ele entrar, ele me convidar. Live. Isso, ele me convida daí. Me convida. Ele precisa entrar na live, eu não consegui vê-lo aqui ainda não. Então online. Ele vai entrar agora. Valéria, oi Valéria. Nossa, Valéria, ó. A Valéria firme e forte, né, Valéria? A Valéria é uma das pessoas que eu admiro bastante, que recebeu assim que mudou realmente, né, Valéria? Toda a parte, tanto da estética como também alimentar a Valéria, né? Dr. Luiz Garcia chegou, vamos lá, vamos fazer o convite para ele aqui. Aceitando. Acho que é isso. Aqui. A Milena já tem uma pergunta aqui. Conectando. Olá, doutor. Boa noite. Olá, tudo bem? Joia, boa noite. Muito obrigada, que bom, viu? Que alegria, quanta honra para mim ter você nessa live, fazer uma live com você, viu? Obrigada mesmo. A honra é toda minha. Eu estava dizendo para o pessoal aqui que eu fiquei muito surpresa e me senti honrada, que foi assim, uma resposta muito pronta da sua parte, né? De ajudar, de se colocar à disposição da população mesmo, né? Dos nossos das pessoas que estão aqui conosco. Depois eu vou baixar essa live para o GTV. E eu acredito que quanta riqueza nós vamos poder aprender com você essa noite aqui, viu? Obrigada mesmo, viu? Nada. E aí, doutor Luiz, olha só. Então, eu gostaria, assim, de você se apresentasse, né? Se apresenta para nós, as pessoas que te conhecem. Acredito que muita gente que te conhece. Porque, olha, quando eu pedi para partilhar essa live, foram, assim, muitos compartilhamentos, viu? Então, vamos lá. Eu me chamo Luiz Garcia, sou médico, sou pós-graduado em nutrologia, trabalho aqui em Rondonópolis já há 4 anos, né? Tenho a minha clínica. Atuo bastante na guerra, no combate da obesidade, do melhor preparo do corpo, melhor, assim, cuidar mais um pouco do corpo, né? É mais ou menos por aí o meu trabalho. Que bom, né? E olha, acredito que tem clientes, tuas clientes aqui na live também, viu? E clientes, eu acredito, viu? É o seguinte. E eu vou começar com uma pergunta que já me mandaram algumas perguntas hoje. Eu pus uma caixinha de perguntas. O que as pessoas gostariam de saber de você, sabe, doutor Luiz? Que você que é especialista na nutrição, e a gente falando tanto nesse momento agora que nós estamos vivendo nessa crise, né? Nessa pandemia. Temos um problema de saúde aí, né? E que já começou um problema financeiro, porque, por exemplo, eu estou fazendo atendimentos online, mas não são todos os dias como na clínica presencial. Então, há muitas pessoas ainda que não gostam, não querem esse tipo de atendimento, né? Querem, assim, estar presente ali comigo. Presencial. Eu já estou sofrendo isso também. Então, temos um problema de saúde, um problema financeiro agora, e daqui a pouco eu acredito que isso vai gerar um problema maior, que vai ser o psicológico. Então, já que você está na guerra, nessa linha de combate mesmo aí,
de verificar mesmo a importância e a influência da alimentação na saúde mental. Que eu acredito, né? Eu como psicóloga sei disso, mas eu ouvi de um especialista sobre isso, né? Então, uma Claro. primeira pergunta para você, Sim. que me falaram. Como seria a alimentação ideal para quem está muito tempo em casa? No caso, eu acredito que já está de quarentena essa pessoa, né? E que está super ansioso. Então, foi um rapaz que me mandou essa pergunta. O que Tá seria super ideal essa ansioso. alimentação? Então, Já está falando que está com problema. então, a grande preocupação agora, eu acho que de todos os grupos médicos que eu participo, de todas as pessoas que se importam com o destino, né, da medicina, vai ser esse problema de estar sendo afetado o psicológico, de estar sendo afetado o emocional das pessoas. Se a gente for estudar períodos de guerra, períodos pós-guerra, período de muito suicídio, muito autoextermínio, né? Então, a gente precisa tomar maior cuidado agora, daqui para frente, com o emocional das pessoas, né? Infelizmente, a gente está passando por um problema grave, não é uma doença simples, porém, uma outra doença que está aparecendo junto é o terror, é o medo, e isso vai fazer tanto mal quanto o próprio problema, quanto o próprio vírus. Então, o nosso grande problema agora é deixar as pessoas um pouco menos, digamos, aterrorizadas e trabalhar o emocional, porque isso também faz parte da nossa imunidade. Nós já sabemos que pessoas deprimidas, pessoas muito aterrorizadas, pessoas em pânico, são mais suscetíveis a contrair doenças, inclusive doenças infecciosas também. Então, a nossa imunidade ela é complexa, ela depende também desse aspecto emocional, né? Tá tudo encaixado. Nada, eu vou tomar vitamina C que eu vou ficar bem. Não, não é bem assim. A vitamina C precisa de um monte de outras coisas para ela agir nesse aspecto. Uhum. E assim, é super essa questão, essa colocação tua é bem pontual mesmo, eu acho que muito válida, desse terror que está acontecendo realmente, né? Nós abrimos um grupo de atendimento voluntário, por exemplo, de apoio mesmo emocional, psicológico, terapêutico e coaching das pessoas que precisam de um direcionamento agora, nesse momento. E eu tenho recebido a demanda desse terror mesmo, desse medo que está muito eminente aí, né? E qual seria, por exemplo, as pessoas que estão nesse pico de ansiedade? Já colocando uma outra, ligando a uma outra pergunta, se tem uma dieta específica, ou seja, o tipo de alimentos que as pessoas que têm esse transtorno de ansiedade, que possa ajudar a baixar esse nível de ansiedade? Essa é a pergunta. Ok. Assim, nós precisamos, nesse momento, eu vou falar uma coisa que talvez muita gente entende errado, mas os alimentos com alguns tipos de gorduras são inteiramente direcionados para um melhor tratamento do emocional. Ômega 3, ômega 6, ômega 7, 9, ácido palmítico, esses alimentos que contêm essas substâncias têm, sim, propriedades na questão da melhor modulação da serotonina, dopamina, né? Alimentos que notadamente já fazem um efeito contrário. Por exemplo, o grande é o açúcar, né? O açúcar ele é um alimento que, quando entra na nossa corrente sanguínea, ele aumenta alguns hormônios, e um desses hormônios é extremamente nocivo para o organismo, né? Quando está em grande quantidade, quando está em nível alto, que é a insulina. Toda vez que a gente come o açúcar ou qualquer carboidrato refinado, como farinha, trigo, a gente vai estar acionando uma cadeia que, num primeiro momento, quando a gente está comendo, está tudo bem, a gente se sente bem, o carboidrato nos faz sentir até alívio, mas depois ele aumenta e aumenta mais. Aí eu tenho que comer de novo, e vou ficar comendo o dia inteiro. E em casa a gente tem oferta de comida o tempo todo, e geralmente carboidrato, né?
Então, é assim, Então, o problema é quando a gente enche a nossa despensa desses produtos e fica em casa. Aí você vai comer o tempo todo. então, ou seja, nessa quarentena, a gente esquece carboidrato, não é isso? Porque vai no mercado e o que a gente vai estocar? Pensa assim, vamos imaginar, vai estocar produtos que não perecem, né? Então, nada de comprar produtos de carboidrato e tal. E você fala agora, respondendo uma outra pergunta, olha como as coisas vão linkando, né? Por que comer diminui a ansiedade? É uma outra pergunta. E até eu quero só colocar uma coisa aqui, doutor Luiz, que uma vez, eu lembro que eu cheguei em casa e aí você tinha feito uma série de vídeos. E eu fui ver um vídeo, ouvi um vídeo teu, e foi muito interessante que me ajudou a me olhar de uma forma interessante. Assim, tá, você é psicóloga, você precisa de super preciso. Quem que cuida da gente? A gente precisa de cuidado, né? Uhum. E aí, você falava dos carboidratos. Por que a gente chega num determinado momento do dia, por exemplo, geralmente no finalzinho da tarde do dia, e você quer comer aquele carboidrato. E aí você falava, eu me lembro vagamente, mas assim, que aquela emoção que a gente tinha ali, ou seja, o que me fazia comer? Para que eu não entrasse em contato com aquilo que estava me incomodando. Sim. Então, a pergunta o que esse comer, nesse momento, o carboidrato, faz no meu cérebro? Que substância ele libera e que vai daqui a pouco me fazer comer novamente? O carboidrato, mais especificamente os mais doces, eles fazem uma liberação grande de neurotransmissores que nos fazem sentir prazer. No momento que a gente busca um carboidrato desse modo, por exemplo, depois do almoço, finalzinho da tarde, de um dia muito agitado, é porque normalmente a gente está bastante ansioso e aí a gente modula um pouco melhor os neurotransmissores com o carboidrato. Então, ele é como se fosse um ansiolítico, como um medicamento para ansiedade. Tá? Só que ele modula A gente tem medicamentos que agem por várias horas, né? O carboidrato age por alguns segundos. Ninguém vai ficar feliz o dia inteiro, né? Porque comeu um bolinho. Vai ficar feliz alguns segundos, depois quer comer de Um novo. pacote de bolo, então, o dia inteiro. Por aí. Então, assim, o problema é que esse alimento é o alimento chave para desenvolver a ansiedade. Então, a pessoa vai ser muito ansiosa. Os comedores de carboidratos, açúcares e farinhas, e sempre eles têm um aspecto mais, mais propensos a sofrer de ansiedade. Né? A gente percebe isso quando a gente consegue tirar do paciente esse tipo de alimento. Não usa mais remédio para depressão, não usa mais... Os relatos são enormes, assim. As pessoas realmente sentem muita diferença quando passam a se alimentar de outros alimentos. E olha só, e ninguém falou aqui que a pessoa tem que passar fome. A gente está em casa agora, a gente já está aí quase 2 semanas, né, em casa. E aí? A gente vai ficar com fome? Na verdade, se a gente comer a coisa certa, a gente não vai engordar. Se a gente comer respeitando a nossa fome, a gente não vai engordar. Eu sempre brinco com os meus pacientes que eu como mais que eles. Eu como muito, mas o que eu escolho para comer não afeta esses hormônios que disparam ansiedade, disparam esse desconforto gástrico, desconforto intestinal, dores de cabeça, né? Indisposição. Eu hoje tenho 41 anos, tenho mais disposição do que quando tinha 25. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Consigo praticar mais atividade física, consigo por causa da mudança da alimentação. Não tem outra explicação, não fiz mais nada a não ser realmente me enquadrar num tipo de alimentação saudável e controlo totalmente a minha ansiedade. Na verdade, assim, a gente tem que ter até um pouco de cuidado quando a gente fala de ansiedade, porque a ansiedade, às vezes, ela é necessária. Eu sempre digo que as pessoas ansiosas não esquecem de pagar suas contas, não deixam o aniversário do pai e da mãe passar, né? São pessoas Não mais esqueça. a gente sempre pensa um pouco assim à frente. Isso é bom, a ansiedade ajuda a gente também, né? Mas, assim, tem hora que a ansiedade vai atrapalhar, vai fazer a gente comer coisa que não precisa, vai fazer a gente falar o que não precisa falar, e aí começa a ser patológico, essa ansiedade precisa ser controlada. E o que você...
E o que você fala, doutor, assim, doutor Luiz, nesse momento que a gente quer comer, então, assim, esse carboidrato para ter essa melhora, mas é rápida e daqui a pouco você vai só potencializar essa ansiedade, né? Com carboidrato, com açúcares e tal. O que fazer, então? O que poderia fazer? Você poderia dar de dica aqui para as pessoas, por exemplo, no final do dia ou que nesse momento que estão em casa, que se sentem mais ansiosos e querem lá beliscar, comer uma coisa que é, tipo, quer um carboidrato para acionar essa dopamina, essa, né, produção maior aí. Eu vou te responder com uma pergunta. Tá. Eu quero que você imagine agora você comendo feijoada. Mas Aham. bastante. Feijoada com bastante coisa dentro. Tá? Você comeu muito. O que você vai sentir logo depois? Estufada. Eu já Você vai tô me sentir, sentindo. você vai sentir estufada, mas você não vai sentir ansiedade. Você não Vou me vai ficar sentir com vontade cansada. de sair andando. Você vai querer dar uma deitada até e vem até sono. Por que que isso acontece? Por que que a gente cai tanto assim? Por que que isso acontece? Porque tem gorduras e gorduras boas, né? A gente precisa aprender a inserir gorduras boas na nossa dieta. Né? Eu sempre cito o abacate, porque é uma das melhores gorduras que tem, né? O azeite, o óleo de coco, azeite de oliva, óleo de coco, castanhas, ovos. A gente precisa ter uma alimentação balanceada e ter gorduras, e principalmente gorduras naturais. Evitar gorduras artificiais, margarinas, gordura hidrogenada, sorvetes, chocolates. Eu estou falando de gorduras naturais, imprescindíveis para o bom funcionamento do nosso emocional. Então, a saciedade que você sente, o tempo que você sente depois de fazer uma alimentação assim, a saciedade é muito maior. O tempo que você vai ficar sem comer é muito Sim, maior. parece que eu tô cheia até agora, só de você falar da feijoada. É bem assim que a gente tem que pensar. Eu tenho que comer bem, eu tenho que me alimentar bem, tenho que comer comida de verdade, comida natural, comida da roça mesmo. Mas comer gordura da carne, comer sim a carne gorda, comer o abacate, comer as castanhas, a pasta de amendoim. Essas gorduras boas são muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Uhum. E aí, você fazendo isso, você corta um pouco do carboidrato, porque a fome você não vai ter. Não vai. Não vai mesmo, porque, gente, é interessante. Realmente eu fiz exercício, viu, doutor Luiz? E olha só, eu acho que já engata uma outra pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta da Milena, que ela pôs uma pergunta assim para você. O que poderíamos comer no café da manhã para aumentar a imunidade das crianças? Ela tem criança pequena, Milena. Veja bem, imunidade, às vezes as pessoas se confundem um pouco. As crianças, às vezes, têm alergia, ou a criança tem asma. Isso não é uma imunidade ruim. Aliás, isso é uma imunidade forte demais. É uma reação exagerada do nosso sistema imunológico para itens, para coisas que não deveriam ativar o nosso sistema imunológico. Por exemplo, eu respirei um ácaro e meus leucócitos vão começar a atacar aquilo ali achando que aquilo ali é um vírus. Na verdade, isso aí é porque o nosso sistema imunológico ele é bem complexo. Só que ele precisa reconhecer o inimigo como realmente um vírus, uma bactéria, um fungo, não um ácaro, um pólen, uma poeira que normalmente vai ativar isso aí. Então, quando as mães falam assim, a imunidade do meu filho não é boa, ele fica doente toda hora, na verdade, é porque nessa faixa etária, eles ainda têm uma imunidade um pouco, digamos, jovem demais, juvenil demais e precisa ser mais bem formada. Então, ele vai parar de ser, em alguns casos, isso com o tempo vai parando de acontecer. Agora, alimentos que vão fazer a imunidade ficar um pouco mais propícia para nos proteger. As crianças, infelizmente, são consumidores muito vorazes por doces, né? E esses doces realmente fazem muita diferença na hora de você ter uma boa imunidade. O excesso de vitaminas não vai providenciar, não tem nenhum estudo que mostra que vai providenciar uma imunidade melhor.
O que a gente já sabe é que o balanceamento do alimento é que faz a imunidade melhor. Optar por alimentos mais naturais fazem melhor a nossa imunidade também, né? Vamos lembrar que a imunidade também é feita por várias bactérias, não são só os nossos glóbulos brancos. Nós temos inúmeras bactérias no corpo que nos protegem, são, digamos, boas também. Então, uma alimentação onde eu não tenha o nosso intestino repleto dessas bactérias protetoras, né? Nós precisamos alimentar essas bactérias. Um ótimo alimento para a bactéria seria, para essas bactérias intestinais, os bons amigos do nosso intestino, são alimentos com muita fibra, né? Então, a gente precisa comer, por exemplo, eu vou comer abacaxi, tem muita fibra, né? Eu não vou tomar o suco do abacaxi para eu arrancar a fibra dele e deixar meu intestino cada vez pior. Eu vou comer a fruta com aquele fiapinho e tudo, vou comer a laranja com bagaço, porque eu preciso daquela fibra para melhorar a minha flora intestinal. Senão a gente vai sofrer de um problema chamado disbiose intestinal, que é, na verdade, quando as bactérias ruins estão em maior número ou superam bastante as bactérias boas no nosso intestino. Por incrível que pareça, a serotonina, que é o neurotransmissor que nos faz aí sentir a felicidade, 90% dela é feita na parede intestinal. Então, se a gente não tem um intestino que funciona bem, se a gente não come fibras para ter um trânsito intestinal diário, para não ficar tendo ressecamentos, a gente vai acabar. As crianças também, muitas crianças sofrem com ressecamento, acabam tendo o problema da ansiedade e da falta da imunidade. Então, ou seja, cuidar do intestino, cuidar dessa questão do intestino vai aumentar, vai elevar o nível de serotonina e que automaticamente, então, tem uma pergunta aqui, olha, sobre depressão, cadê? Onde que está a depressão? Sofro de depressão, que alimento é indicado? Ou se tem algum que ameniza? Então, seria a pessoa se alimentar com mais fibras, por exemplo, para... Pensa no intestino. Meu intestino... A pergunta que ela tem que se fazer, meu intestino está funcionando todo dia, o meu hábito intestinal é diário? Se não, o que eu como que melhora? Né? Tem gente que gosta de tamarindo, tem gente que gosta do próprio mamão, tem gente que gosta da ameixa. O que melhora o fluxo, o que melhora o hábito intestinal? É isso que vai melhorar bastante o humor, principalmente no caso das mulheres que sofrem muito com o intestino preguiçoso, né? Intestino paradinho. Então, isso é um fator que importa bastante. Alimentar-se de fibras, mas não só fibras, não é comprar a fibra lá no saquinho, na farmácia. É alimento natural mesmo, é um alimento menos manuseado possível. Menos pessoas pegaram no seu alimento, melhor. Principalmente nessa época agora do coronavírus, né? Principalmente. É isso que vai fazer diferença para ter um intestino mais saudável. Uma pergunta aqui da Ivanilde Valadares, da Eva. Ela diz assim, o que fazer, doutor, nesse período sem atividade física? Eu acredito que ela gosta, e ela gosta mesmo de atividade física. Então, provavelmente deve ser com alimentação. O que fazer agora? Na verdade, eu estou aqui dentro do meu apartamento, mas eu não estou sem atividade física. Estou fazendo com bastante criatividade aqui, fazendo algum movimento, né? Então, não é ficar totalmente. Alguma coisinha dá para fazer. Tem muitos vídeos no YouTube para você aprender a fazer treinos em casa, usando o próprio corpo, usando o peso do próprio corpo. Isso funciona e funciona muito bem. Mas, assim, para quem não tem condições, às vezes a pessoa mora numa casa muito pequena, com muitas pessoas, né? Não é apropriado. Uma caminhada, mas, assim, não 1,5 metro longe de todas as pessoas que você vê. Então, assim, seria o mais indicado hoje. Mais indicado. E uma pergunta aqui da Priscila. Ela fala assim, e o vinho nessa quarentena? Com essa quarentena? O que faz? Se o vinho, né? O vinho vale a pena tomar? Como que... Não sei o que ela quis dizer, mas tudo bem. E o vinho nessa quarentena? Então, o vinho ganhou ares, assim, de bebida, digamos, quase fit, né? As pessoas começam a inventar um monte de
desculpas para inserir alguma bebida alcoólica no nosso dia a dia. O problema do vinho é o mesmo problema que a maioria das bebidas tem, é o índice glicêmico. O índice glicêmico, né, quanto mais doce o vinho, maior o índice glicêmico, mais vai aumentar a insulina. E quando tomado com moderação, isso não tem problema. Geralmente, o que a gente pede? Por exemplo, o que vai fazer eu perder o controle do meu peso, eu vou entrar nesse assunto só para explicar o vinho, tá? Sim. O que vai fazer eu perder o controle do meu peso é eu estar frequentando o dia inteiro uma zona muito alta de insulina no meu sangue. Então, assim, eu acabo de tomar café da manhã, minha insulina dá um pico. Aí, ali pelas 9, 10 horas, como um pãozinho, mais um pico de insulina. Almoço, arroz, né? Mais um pico. Carne também aumenta um pouquinho a insulina. Então, o que a gente quer dizer? O que eu quero dizer? Comer menos vezes por dia e quando for tomar o vinho, tomar num desses picos. Porque o vinho vai fazer um pico de insulina. Se eu tomo ele logo após o almoço ou junto da refeição, ele já está junto com os outros carboidratos. Ele também vai aumentar a insulina, mas ele não vai fazer um pico isolado lá pelas 3 horas se eu tomasse só ele. Tá? Então, o que a gente hoje sabe é que a gente deve comer menos. Já foi dito várias e várias vezes que se deve comer de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Isso tudo é bobagem. A gente tem um problema no ganho de peso que é digamos que a obesidade é uma doença hormonal, não é uma doença de calorias, é uma doença do descontrole hormonal do nosso corpo. E o hormônio mais importante é essa tal de insulina. E quando a gente fica fazendo picos de insulina o dia inteiro, nós deixamos esse hormônio muito, digamos assim, o tempo todo alto no nosso sangue. Quando ele fica o tempo todo alto no nosso sangue, nossas células passam a não respeitá-lo mais, passam a não serem mais sensíveis a ele. Cria uma doença chamada resistência à ação insulínica e isso aumenta o ganho de peso. Então, o crescimento da gordura é em função dessa resistência insulínica, e não porque eu comi, ou, por exemplo, eu sempre brinco, vou comer um abacate que tem quase 500 quilocalorias ou uma fatia de pão que tem 80, né? Por que o abacate não engorda, até ajuda a emagrecer com 500 calorias e o pãozinho com 80 vai me engordar? Porque é um acionamento hormonal. O alimento entra no intestino, vai fazer um acionamento hormonal, vai fazer um monte de hormônios subirem e outros abaixarem. Né? Mais ou menos por aí. Não sei se eu estou fugindo um pouco do assunto. Sim, não, tá ótimo. Pode falar. Mas é por conta do vinho. O vinho, geralmente eu indico, assim, meu pai também gosta muito, fala, olha, pelo menos faça na hora da refeição, que já vai ter um pico de insulina mesmo, ali já vai estar... Não, ou seja, o pico não vai ser tão alto assim, não vai ter dois, ou seja, não teria 2 picos, então. Se a pessoa, viu, Priscila, se você tomar o vinho, por exemplo, ou no jantar ou no almoço, junto, mas não deixar o vinho para depois, no outro horário. Mais ou menos assim. Vamos imaginar, vamos usar outra coisa para você entender. A cafeína, por exemplo. Aham. A gente toma café e nunca tomou Mexeu comigo agora, fala. A gente toma café, a gente nem dorme, né? Uhum. Ou fica bastante agitado, né? Com a cafeína pela primeira vez no nosso organismo. Quando você vai tomando e tomando, eu tomo 10 xícaras no dia, já não sinto mais. Pode tomar e dormir. O que aconteceu? Você criou resistência à cafeína, tá? Você já não sente mais os efeitos da cafeína. Então, a insulina é a mesma coisa. Se a gente passa, imagina, toma uma xícara de café no café da manhã, toma uma xícara de café no almoço, toma uma xícara de café na janta. São 3 vezes que eu vou ter contato com a cafeína e não 10. Então, eu vou aumentar a cafeína às 7 da manhã e depois ela vai abaixar e ficar o resto da manhã só no almoço que eu vou tomar outra xícara. A gente tem que pensar isso com a insulina. Se eu só tomo o café da manhã, dá um pico de insulina e depois eu passo o resto da manhã sem alimentar-me com coisas que aumentem a insulina, eu não vou engordar. Por mais que o meu café da manhã tenha sido com bacon, com ovos, por mais que o meu almoço seja com bastante, digamos, carne, o próprio arroz integral, batatas, não importa. O problema é que eu não fico dando picos de insulina o dia inteiro.
As pessoas que mais ganham peso são pessoas que nem comem tanto volume de comida. Os pacientes que mais dão trabalho são aqueles que comem até pouco. Você vê que ele tem até falta de vitaminas no sangue. Você vê os exames dele, está até um pouquinho deficitário. Mas ele come o dia inteiro. Ele belisca o dia inteiro e geralmente sempre optando por carboidratos. E isso fazendo dar pico de insulina o dia inteiro. Essa frequência de insulina alta o dia inteiro é que faz a resistência. E aí faz o ganho de peso, faz a gordurinha acontecer. É bem por aí o problema. E aí, então, vamos com o link na questão emocional, ou seja, se eu tenho picos de insulina o dia inteiro, estou ganhando peso, eu estou ativando, então, também a questão da ansiedade, que eu estou gerando mais ansiedade. Sim? Isso. Existe Faz uma sentido. coisa que a gente, no meu, assim, na ansiedade, que a gente, na verdade, chama de compulsão alimentar. Existe um peptídeo no nosso organismo que chama peptídeo YY. Ele é o peptídeo que nos dá saciedade, que a gente não quer comer mais. A gente já pede até para parar de servir a gente quando ele chega lá no nosso cérebro. Compra num potinho isso? Ele tem um receptorzinho próprio para ele lá no nosso cérebro, tá? Então, na hora que eu estou comendo, ele começa a ser distribuído no meu sangue, ele vai chegando no cérebro e ele vai dando aquele sinal de que eu preciso parar de comer. A pessoa que tem muita insulina no sangue não sente esse peptídeo, porque a insulina tem ela tem uma afinidade pelo receptor lá no cérebro, pelo mesmo receptor que esse peptídeo. Então, quem tem muita insulina, diabéticos, pessoas que são pré-diabéticas, não sentem saciedade. Eles comem, porque, na verdade, o peptídeo está no sangue, mas não consegue fazer a função cerebral, não consegue dar esse start para parar de comer. Então, a insulina alta, sempre você vai ouvir assim, a pessoa está 130 quilos de peso. Ele sente uma fome tremenda, ele sente muita fome. Na verdade, por quê? Porque ele produz muito esse peptídeo para dar saciedade, porém ele tem insulina alta demais. Todo cara que está obeso tem muita insulina. Então, ele não vai perceber. Quando ele começa a emagrecer, ele começa a comer menos e se sacietar com menos, cada vez menos. Por quê? Porque, na verdade, agora o cérebro dele está sentindo a presença desse peptídeo, que antes a insulina não deixava sentir. Então, comer carboidratos, aumentar a insulina, só abre cada vez mais o nosso apetite. E aí vai ficando uma guerra cada vez mais difícil. Quando a gente começa pro lado oposto, aí a guerra vai ficando mais fácil. A gente vai controlando melhor, vai conseguindo dizer não pro doce. Tem gente que eu sei que é impossível, porque ele está tão repleto desses hormônios que o doce, se não tiver o doce, ele comete um crime, né? Ele faz alguma coisa. Tamanho é a dependência que o cérebro tem desse carboidrato. E no cérebro, me corrija se eu estiver errado, doutor, é no cérebro a região responsável, mesma região responsável pelos vícios, que é onde é localizado os vícios, também a questão do doce está na mesma, vamos pensar assim, no mesmo pacote nessa situação? Sim. O doce, eu pego um pouco no pé com doce, porque, na verdade, ele age, ele existe, né? Se a gente for pensar lá como o ser humano surgiu lá atrás, de repente a gente só está aqui conversando hoje por causa do carboidrato doce, que é uma fonte riquíssima de armazenamento de gordura, para a gente sobreviver a períodos que não achava alimento, né? Então isso foi muito importante numa etapa onde o ser humano caçava. Então, assim, eu achava mel, eu tinha que comer o máximo possível, aquilo provocava um aumento da insulina e eu engordava para eu passar um período. Hoje, esse sistema que nós temos no nosso organismo pode até nos matar hoje, que já nos salvou um dia, agora pode até trazer consequências graves para a nossa saúde, né? No nosso cérebro, a saciedade, a ansiedade pelo carboidrato, quando a gente lê estudos sobre a ação de adictos, né, de pessoas que são viciadas em alguma substância, a ativação cerebral é no mesmo locus, né, que o açúcar. Então, é como se a gente realmente estivesse lidando com uma adicção, né, com um dependente químico mesmo.
Muito boa a explicação, ótimo. Tem uma pergunta aqui interessante. Deixa eu só. Doutor, sobre alimentação. Ah, cadê? Ela faz duas perguntas. A Ellen fala assim, olha, como... Ai, acho que ela continua aqui. Sobre alimentação e sua influência que desencadeia a crise do ausente, um aspecto da epilepsia. Mas aí ela fala aqui embaixo, ó, como crises epiléticas fazem com que crianças ganhem peso? Ou seja, desencadeia a crise de ansiedade. O que o senhor sugere? Como amenizar os efeitos? A Ellen pergunta. Está um pouco confuso, mas assim, não tem uma relação da obesidade com a epilepsia, né, com as crises convulsivas, né? Alguns medicamentos que as crianças usam, né, por exemplo, o topiramato, até tiram bastante, as crianças têm até perda de peso, né? Mas não tem nenhuma correlação, não. Se foi isso que eu entendi, não sei se ela isso. disse assim, ela fala aqui, olha, como de crises epiléticas fazem, ou seja, a relação da crise epilética com o ganho de peso em criança. Uhum. Não tem relação. Não tem. Não tem. Só se a criança tiver uma ansiedade, alguma coisa assim. Uma comorbidade, por exemplo. Existem vários tipos de crises epiléticas, né? Existem... tem que ver se tem alguma coisa também que não foi descoberta, de repente algum hormônio, alguma coisa na hipófise cerebral, né, que pode estar acontecendo. Ela pergunta assim, ó, como controlar essa fome exagerada? É possível criança de 11 anos, pelo que parece, tem uma criança que é compulsiva, ela tem uma compulsividade, ou seja, como uma criança de 11 anos pode reduzir esse desespero por comer? Sempre é bom, assim, pais que são desesperados por comer têm filhos desesperados por comer. É uma coisa assim, a gente preocupa bastante com os filhos, né? Mas a gente tem que tentar encaixar a nossa vida numa vida mais saudável. Ir no mercado, comprar coisas melhores para que em casa o filho não tenha o alimento não saudável. Esse é o ideal, eu encontro muito isso no meu consultório, quando eu atendo crianças, assim, a mãe desesperada que o filho tá gordinho, tá gordinha, mas a mãe também tá. Então, assim, é uma questão de tratamento até mesmo dos hábitos da família, né? Não existe... eu já perdi minha clínica porque as pessoas querem um milagre. Longas, porque eu gosto de conversar com o meu paciente e ativar algumas curiosidades nele, né? O que realmente ajuda na hora de controlar o peso da gente? É fazer dieta restritiva? Pode funcionar um tempo, depois não funciona mais. É fazer bariátrica? Pode ter um monte de consequências. O que faz realmente efeito para durar a vida toda? O que realmente é mudar o hábito mesmo? É mudar, ser bastante persistente na questão de eliminar certos alimentos da nossa vida e aí você vai ter uma boa saúde. Não é uma saúde só relacionada agora com esse negócio de imunidade, né? As pessoas perguntam o tempo todo como é que melhora a imunidade, como é que melhora a imunidade. Na verdade, você precisa ter um histórico de alimentação bom para que o seu organismo, aos pouquinhos, vá reagindo, vá fazendo melhores modulações, melhores configurações das suas vitaminas, dos seus minerais. Na verdade, é assim, é comendo bem por um bom tempo que a gente vai ter uma imunidade boa, né? E quando a gente não é de um fala dia para a noite. E quando a gente fala de imunidade, a gente não está falando só de doenças infecciosas, vírus, bactérias. Vamos lembrar que o câncer também, ele aproveita uma queda da nossa imunidade, ou seja, é uma célula nossa que se dividiu de forma errada, né? E aí essa célula começou a gerar outras células que não são corretas. O que acontece normalmente quando a gente está sadio? Quando gera uma célula dessa, nós temos algumas células de prontidão que vão lá e eliminam. Essas células pertencem, né? São as células killer. Elas pertencem ao nosso sistema imune. Então, o câncer também é uma doença que é combatida
quando a gente tem uma boa qualidade de vida, porque a gente está pensando na nossa imunidade, certo? Boa resposta. Uma pergunta aqui que mandaram ainda, a última pergunta que mandaram, porque tem mais algumas aqui. O pessoal tá cheio de perguntas. Vamos, falei para eles aproveitarem de você, viu, doutor Luiz? Vamos lá. Aproveita, uma hora de consulta aqui pela live. A Neiva mandou uma pergunta assim, olha, como voltar ao peso após a gestação sem comprometer a amamentação? Ah, tá. Nesse momento, não é para preocupar com o peso, não. É para preocupar em trocar esses alimentos. Lembrando que precisa ingerir bastante água para que o próprio leite fique abundante, né? Isso já é um fator que faz a mulher perder muito peso, amamentar, né? Comer bastante alimentos naturais, evitar alimentos industrializados, muito importante nesse momento, né? E não fazer dietas, não fazer nenhum tipo de restrição, mas comer, dar preferência para comida de verdade mesmo, sem preguiça, sem medo. Pode comer que você não vai engordar, você vai perder peso. Basta não encher a casa de doces, de massas e farinhas, que a nem coisa de bolacha, vai nem fluir. de cookie. É. Tem uma pergunta interessante aqui, olha só. Pode tomar cerveja? Ela tira a minha ansiedade. Então, o álcool, na verdade, o álcool, todo mundo acha que o álcool é um digamos, depressivo, né? Na verdade, o álcool ele é um depressor. Ele funciona como um agente que acaba com os níveis de dopamina, né? Então, ele compete aí com a dopamina. Então, no outro dia, aquela ressaquinha, na verdade, é uma pequena depressão que você está tendo por falta de dopamina, pela ação da dopamina. Por falta de ação da dopamina. Então, na verdade, o álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. Então, para as pessoas que estão querendo tratar de depressão, fiquem longe do álcool, porque tirando aquele primeiro momento ali da alegria, o resto é só depressão. E uma pergunta que a Alessandra fala assim, olha, quando você fala dos picos de insulina, no caso do vinho, ela perguntou assim, olha, isso vale também para sobremesa? Temos que comer logo após o almoço? Ela quer a sobremesa. É assim, quanto mais alto vai a insulina, se eu comer, por exemplo, a diferença de eu comer arroz integral e arroz branco, né? Ou eu comer, acabar de almoçar, comer um pudim após o almoço ou não. A diferença é até que ponto vai chegar a minha insulina. Se ela chegar até um nível médio, ela vai abaixar mais rápido. No momento que ela baixar ali pelas 2, 3 horas da tarde, eu já começo a perder peso. Eu já começo a entrar em queima de gordura, porque meu corpo é assim, os hormônios sobem e descem. Quando a insulina abaixa, sobe um tal de glucagon, que é um outro hormônio, e ele começa a catabolizar, queimar a gordura. Então, quando eu estou em jejum, eu estou queimando gordura. Então, se eu como muito carboidrato, principalmente os doces, vai fazer... Sim. Tem uma... Oi, tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. É que deu um corte de repente. Tem uma outra pergunta aqui, a da Luara. Interessante essa pergunta dela. Como perder gordura na barriga? Faço dieta, perco gordura em todas as outras regiões, mas a barriga diminui muito pouco. Será que estou fazendo algo errado? Tá ruim para te ouvir. Não estou conseguindo te ouvir. Vamos lá. Como perder gordura na barriga? Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo, pessoal? Tá travado aqui. Tá travado? Peraí, deixa eu dar um toque aqui. Tá me ouvindo? Melhorou? Não? Ai, gente, essa live precisa ficar gravada. Oi. Deixa eu tentar mudar aqui a internet. Será que se eu mudar a internet eu caio a live? Cai. Então, deixa eu... Vai, eu tô te ouvindo bem. Conseguiu me ouvir? Tá. Conseguiu? Agora não. Sim. Oi. Agora sim.
Me ouve? Ok. Sim. A Luara pergunta assim, olha, como perder gordura na barriga? Ela faz dieta, perde gordura, mas a barriga, ela quase não perde nada. Se ela está fazendo alguma coisa errada. Tá. Normalmente, o que eu oriento, e não é balela isso, é não fazer dieta. Ninguém vai conseguir. é, a palavra dieta se tornou um tabu, na verdade, que só aumenta a ansiedade das pessoas. O que eu solicito para os meus pacientes e o que realmente dá certo é quando a gente faz trocas de alguns alimentos por outros, né? A gente não pode simplesmente cortar carboidratos, a gente tem que escolher alguns carboidratos que não nos fazem mal, optar por boas gorduras, boas proteínas e comer até a fome acabar. Ninguém tem que passar fome, senão você não consegue fazer isso por um bom tempo, você não consegue fazer isso a vida inteira. Dietas restritivas vão fazer você, assim, vamos pensar uma hipótese aqui. Eu sou um homem adulto que tem 2.000 quilocalorias de gasto todos os dias, certo? Se eu vou na nutricionista, vou lá no Dr. Luiz Garcia, lá no médico, e ele fala para eu comer 1.500 calorias só por dia, ou seja, 500 a menos daquilo que eu gasto. Qual que é a ideia desse doutor lá? É para eu perder 500 calorias todos os dias com déficit alimentar. Uhum. O meu corpo não é besta. Daqui a pouquinho ele percebe que eu estou comendo 1.500, ele vai se adaptar às 1.500 e vai simplesmente não perder mais peso. O que aconteceu? Uma adaptação natural, todo mundo tem isso, tá? Se eu começar 1.000, então, vou comer só 1.000. Ele vai se adaptar, daqui a pouco eu não estou perdendo mais peso também. E se eu troco os alimentos e continuo comendo bem sem abaixar o metabolismo? Porque quanto mais eu abaixo a minha ingesta, menos o meu metabolismo vai fazer efeito, né? Principalmente o catabolismo, né? Então, essa adaptação que o corpo tem, a gente já tem que driblar ela. Não adianta ficar fazendo a restrição. E a gordura da barriga, geralmente, infelizmente, as pessoas têm que saber disso. Existe um açúcar industrializado chamado frutose. Está nos refrigerantes, está nos biscoitos. Ele é feito geralmente de xarope de milho, muito barato, muito doce. E a frutose, por muito tempo, foi tida como, assim, não é inconveniente usar frutose, até a diabético pode usar frutose. E não é bem assim. A frutose tem para ela ser adquirida, para ela ser passada para dentro das nossas células, ela precisa de um transportador só dela, que a gente chama de GLUT5. Só tem no fígado. Então, todas as vezes que você tiver aumento desse consumo de frutose, que são esses açúcares de sorvetes, açúcares que estão nos refrigerantes, nos biscoitos, nas bolachas, tem frutose em tudo quanto é lugar, no Gatorade. Então, quando a gente consome esses produtos, vai direto para o nosso fígado. Por isso, hoje, esteatose hepática em criança é comum, que é a gordura, né? E a gordura no fígado faz essa gordura visceral, essa gordura também mais regionalizada no abdômen. Então, pessoas que têm dificuldade com essa região do corpo, com o abdômen, dê uma olhada nesse consumo exagerado de açúcares industrializados. Principalmente essa tal de frutose. Muito boa, muito boa. Então aí você vem, com a fala anterior, doutor Luiz Garcia, você responde uma pergunta que a pessoa disse assim, olha, eu posso comer de tudo e não engordar? Pode, né? Desde que seja alimentos saudáveis. A pessoa diz assim, meu sonho, comer e não engordar. Pode comer, não vai engordar se comer certo, é isso, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é a última pergunta. Gente, eu nunca tive uma live com tanta pergunta. Acho que eu vou te convidar sempre para a live. Quem tem hipoglicemia, quais os alimentos ideais para momentos de crise? Hipoglicemia? Assim, na verdade, não existe isso muito natural, né? As pessoas, às vezes, têm queda da pressão, às vezes não estão comendo direito de tempo em tempo, né? Mas, geralmente, os hipoglicêmicos são usuários de insulina que exageram nas doses, né? São os diabéticos usuários de insulina. A gente tem bastante esse problema quando exageram na dose da insulina, tá? Mas
aquela percepção que a gente tem de tontura, pode ser algum problema de pressão, que quando se levanta, quer andar, isso pode... Então, dá essa sensação de hipoglicemia mesmo, tá? Mas, assim, a hipoglicemia verdadeira não é tão comum, tá? A não ser nesses diabéticos que usam insulina. Mas, assim, a dica que eu dou para quem tem a hipoglicemia, eu também tenho hipoglicemia, usar alimentos com índice glicêmico médio ou baixo. O que é isso? É a diferença de comer por exemplo, uma batatinha e comer batata doce. A batata doce tem índice glicêmico médio, ele não vai alterar o meu açúcar de uma vez, ele vai alterar de forma mais branda, só que por um tempo maior, né? Sim. Então, se eu comer alguma coisa que vai fazer um pico de insulina, ela sobe, mas ela baixa muito rapidamente, eu vou sentir tontura e vou sentir cansaço muito rapidamente. Então, é mais ou menos isso. Dar opção, optar por alimentos com índice glicêmico mais baixo, né? Existem tabelas de índice glicêmico na internet, as pessoas podem pegar, e ali elas vão se orientando, né? Sempre pegando os alimentos com menores índices glicêmicos. Então, aí, assim, acho que daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente do ar. Mas tá ótimo, viu? Já estamos em 53 minutos. Daqui 7 minutos eu acredito que eles cortam a gente. Mas uma última perguntinha aqui. Tem duas, na verdade. Ela queria saber sobre pacientes oncológicos, quais são as restrições alimentares que tem. Você já falou um pouco sobre isso, questão da cuidar dessa alimentação mesmo, né? E outra é, quais são os benefícios da alimentação sem carnes? A Bíblia pergunta. Sem carnes? Sem carne, sem. Sem carne? Olha, é uma coisa que a gente ainda não tem uma resposta absoluta. O nosso intestino ele é extremamente adaptado para o consumo de carnes. A gente consegue extrair muitas vitaminas, muitos minerais, né? O mais importante é o ferro, mas as vitaminas também são muito importantes. E são alimentos, assim, digamos, nós só temos 3 tipos de comida na Terra. Nós temos carboidrato, temos gorduras e proteínas, né? Eu acho que a gente nunca deve excluir um dos 3. Eu vou comer carboidratos, mas eu vou optar por carboidratos mais saudáveis, vou comer carboidratos com menores índices glicêmicos. Eu vou deixar de comer proteínas, assim, eu vou optar por comer proteína da soja, alguma coisa assim, sempre tem um problema, né? Então, assim, eu acho que é muito, a não ser que a pessoa realmente seja vegana, seja vegetariana, seja uma questão de concepção política ou qualquer coisa, a gente tem que respeitar. Mas falando como médico, eu não aconselho eliminação de nenhum dos alimentos. Na verdade, aquela pergunta anterior é super boa. Tem que comer de tudo, né? Na verdade, a gente eu acho assim, quanto mais variedade, melhor. Tá? Mais variedade, melhor. Com exceção das farinhas e do açúcar. Então, assim, o que mais trouxe para a população mundial esse aumento da nossa gordura, o aumento do nosso peso, foi que nós médicos, convencemos as pessoas que gorduras faziam mal, isso na década de 70, 80, né? Que comer a banha do porco faz mal, que o bom é o óleo de soja. A gente convenceu as pessoas que o carboidrato era ok, que comer de manhã era margarina com pão, né? Então, assim, isso trouxe todos os países estão sofrendo hoje com a população muito acima do peso. O Brasil, já tem 52% da população acima do peso. Então, nós éramos um país, assim, na década de 70, de pessoas muito magras, né? E esses hábitos que nos convenceram a praticar que são os culpados por isso. Porque você entra no mercado hoje, tem 11 seções, 10 tem carboidrato, só carboidrato. Então, assim, é barato, é mais fácil de estocar, não estraga, né? E é muito apetitoso, muito gostoso. Então, as pessoas... É o crime perfeito, eu acho. E sabe, uma interessante que o meu pai mesmo, ele gosta de gordura, ele gosta de coisas naturais. E a gente, às vezes, ficava preocupado com ele. Vamos fazer exame. Chegava lá, os exames dele tudo ótimo. Ele falava, gente, deixa a minha gordura, deixa o meu peixe, o meu couro no peixe e tal, e falando tudo isso.
E assim, já estamos terminando, doutor Luiz. Eu quero assim, agradecer imensamente mesmo você por esse momento, por tanta explicação mesmo.